Olá, estudantes, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar todas as minhas leituras de 2025. Não esquece de curtir, comentar e também se inscrever aqui no canal. Eu peguei o meu caderno de leituras para poder não esquecer de falar de nenhum livro. E não vou aprofundar muito em cada um dos livros, porque senão vai ficar um vídeo aqui de 3 horas. E eu li mais ou menos 17, 18 livros nesse ano. Foi muita correria na minha vida, como vocês sabem, né? E aí eu consegui fazer 18 leituras esse ano. O primeiro livro que eu li foi A Parte Que Falta. Eu utilizei ele para poder trabalhar lá na escola, então ele foi uma das primeiras leituras de 2025. O próximo livro foi Todo Mundo da Minha Família Matou Alguém. É um livro de suspense, pra quem gosta de crime, eu super indico esse livro. Você fica duvidando de todos os personagens e no final fica assim, esse aqui é realmente a pessoa? Então é isso. O próximo livro foi A Hora da Estrela. Esse livro é sensacional, incrível, e todo ano eu tenho que ler pelo menos um livro da Clarice, porque é sensacional tudo que essa mulher escreve, e eu adoro. O próximo livro foi A Parte Que Falta. Esse livro, ele retrata a história de um casal da adolescência, de 2 homens, né? E aí eles gostavam um do outro até que um fugiu. Só que antes dele fugir, ele deixa uma carta. Só que esse outro menino, ele não sabe ler, né? Ele não aprendeu a ler. Então ele fica com essa carta anos e anos e anos, até ele ir pra escola, ler e descobrir o que o verdadeiro amor da vida dele queria com ele. O próximo livro é O Jantar Secreto, do Rafael Montes. Também é um livro super famoso aqui no Brasil, conhecido, de suspense, mistério. E no final fica assim, realmente foi esse aqui? Isso que aconteceu? Eu adoro o livro que me deixa querendo ler até o final. O próximo livro foi A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Eu tava na Netflix e achei o filme. E aí eu falei, nossa, eu não gostei muito do filme, mas eu sei que ele tem um livro, então eu vou ler o livro. E o livro eu amei e o filme não. Mas aí fica uma indicação pra vocês. Porque o filme, eu acho que demora muito a acontecer as coisas, sendo que no livro acontece um pouco mais rápido. E eu amei. O próximo eu também tenho, que é Torturado, que é a minha leitura de clássicos, né? E aí, esse livro também eu ganhei de presente, ele foi sensacional. Eu fiz diversas marcações, levava ele pra tudo quanto é lado, cheio de marcações. E essa história é uma história que se passa no Brasil, é uma história de muita luta, de muito sofrimento, de que a gente vai acompanhando essas duas irmãs durante a vida dela, desde assim da infância até quando elas se casam e tal. Então, assim, fica aqui a minha recomendação, que esse livro é maravilhoso. No início, eu achei um pouco lento, mas assim, na hora que você chega na página 100, 150, e vai acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, você fica assim, vidrada nesse livro, até você querer ler ele o mais rápido possível. O próximo livro é O Mistério da Casa Verde. E o próximo também, que é extraordinário, esses dois eu li por causa de um projeto na escola, que a gente tem alguns projetos de literatura. Então eu fiz a leitura desses 2 livros pra gente trabalhar lá na escola. O próximo livro é As Irmãs Blue. Ele retrata a história de 4 irmãs, sendo que uma morre e as 3 que ficam, elas sofrem pelo luto em maneiras diferentes, em contextos diferentes de vida, em profissões diferentes. Então a gente vai acompanhando até que elas se encontram, porque aconteceu algo aqui no livro e elas têm que se reencontrar. E aí a gente vai vendo como que elas lidam com o luto e tal. Eu adoro ver livros e, assim, o mundo dos livros que trata sobre luto de uma maneira que não seja, que a gente não fique triste, que a gente não chore, mas que retrata o luto de maneira, assim, real, sensível e do jeito que ele realmente é. Então, assim, eu amei ler esse livro, mas ele ficou com 4 estrelas. O próximo livro foi A Inconveniente Loja de Conveniência. É uma leitura de cura e eu adoro ler, porque eles são rapidinhos de ler, que a gente fica assim, querendo que aconteça várias coisas. E essa história, eu acho que eu li ela em um dia. Foi incrível, sensacional. E eu amei a história. Eu queria saber mais sobre os personagens. Depois eu fui pesquisar sobre o livro, sobre a autora. Eu amei. O próximo livro foi Atmosfera. Eu adoro essa autora desse livro. E na hora que ela lançou Atmosfera, eu fiquei louca pra ler. E é um livro, assim, muito, muito, muito bom. Ele conta a história de uma astronauta que adora ali o mundo ali das estrelas e tal, e ela é chamada pra NASA e acontece várias coisas, ela também descobre um romance, ela tem uma sobrinha que ela é muito apegada com ela, então assim, é um livro que te leva assim pra outro lugar, que você fica imaginando como é que é as cenas, como é que é lá na lua e tal, é muito sensacional e eu gostei muito. O próximo livro é Os Segredos do Quarto de Bloom. Esse livro é sensacional, incrível, traz muitas coisas atuais, tipo assim, TikTok, Instagram, essas coisas assim bem atuais no livro, e eu gostei bastante, e acho que ele tem 90, 100 páginas. O próximo livro, eu também fiquei extremamente encantada quando li. Ele é um livro que é narrado por uma criança e se chama Se Deus Me Chamar, Eu Vou. Essa história é sensacional, incrível, e aí eu fiquei assim totalmente encantada por ele. É um livro assim pela visão de uma criança, que ela é muito observadora, e ela começa a narrar o que acontece na casa dela, na escola, o que ela passa, o que ela sofre. E assim, eu adorei ler e conhecer esse livro durante esse ano.
O próximo livro foi um conto de Natal que chama-se Flores e Cookies de Natal. É um conto de Natal mesmo, que acontece ali que um não gosta do outro e se apaixonam, mas eu amei, foi um conto sensacional que eu li esse ano e ele me surpreendeu na questão da escrita mesmo. É uma escrita suave, que você quer acompanhar todos os personagens, que você quer entrar naquele mundo. Então, assim, é uma história sensacional e que fica aqui minha indicação para vocês lerem quando estiver na época do Natal. O próximo foi um livro infantil que eu li, que é Uma Fantasia de Natal. Esse livro tem 35 páginas, ele tá disponível no Kindle também. Eu fiz a leitura para uma criança e ela amou, e eu também gostei bastante. E como eu fiz a leitura dele inteiro, eu coloquei aqui de livros lidos. O próximo foi Como Arruinar um Casamento, que esse livro tava super famoso também, né, esse ano. Só que eu tenho algumas considerações para fazer sobre ele. O primeiro é que eu achei que ia ter mais sobre a personagem principal e sobre a noiva. Achei que elas teriam mais interações, além das que ela já tem. Eu adorei também o passado da pessoa lá que vai pro hotel, que ela conta mais sobre a história dela, o que ela passava com o marido dela, e eu adorei esse contexto. Também gostei que a noiva é aquela noiva, ai, eu quero isso, isso e isso, traz aqui agora pra mim, toda cheia de peteco, assim, sabe? E a outra já não, ela já traz mais realidade. Então eu gostei mais acho que é Phoebe, do que da personagem da noiva em si. Então, assim, eu fiquei muito encantada por esse livro. Foi uma leitura que eu demorei pra terminar, porque acho que eu demorei um mês pra terminar de ler, por falta de tempo mesmo. Mas, assim, no contexto geral, observando hoje, eu gostei mais da história do que quando eu terminei de ler. O próximo livro é esse aqui, que foi o último livro que eu li esse ano, foi Creoptei Frankenstein. Eu não gostei desse livro, eu não gostei mesmo. Eu tenho várias considerações para fazer sobre esse livro negativas, mas eu fiz um blog de leitura lendo esse livro e mais alguns. E os outros que eu fiz a leitura junto com esse ficou para o início desse ano, então tem lá um vídeo falando mal desse livro, muito mal. Agora eu vou falar pra vocês das melhores leituras de 2025. O primeiro livro que eu coloquei nessa lista foi A Palavra que Resta. Eu não conhecia esse autor, ele é brasileiro, e eu gostei muito dessa história. Essa história mexeu muito comigo, que a gente vai se identificando em algumas coisas com os personagens. Também, como eu sou professora, o analfabetismo ele pega muito no lugar pra mim, porque as pessoas que não têm o mínimo, né, que é saber ler, e muitas pessoas são enganadas por causa disso, porque muitas pessoas falam, não, assina isso aqui. Como a pessoa não sabe ler, não sabe o que tá assinando. Então esse livro também me ensinou várias coisas, além de falar o quanto o amor resiste com o tempo. O próximo livro, eu não tenho ele aqui, mas é Inconveniente Loja de Conveniências. Esse livro me ensinou muito em como ser uma pessoa boa, mesmo as pessoas não acreditando naquelas pessoas, mesmo que aquelas pessoas estejam passando por momentos muito difíceis, que você seja persistente, que você confie, que você acredite, que no futuro essa pessoa pode te recompensar. Não assim, que eu falo assim, ai, vou dar dinheiro para aquela pessoa e no futuro a pessoa me devolve. Não, mas questão assim, emocional, que você aprende com aquelas pessoas, questão assim de vida mesmo, sabe? Que a personagem que tinha essa loja ajudou uma pessoa e no final a gente vai descobrindo por que essa pessoa entrou nessa vida, o que aconteceu. Então esse livro mexeu muito comigo. O próximo livro que eu gostei muito foi A Hora da Estrela, como eu já comentei com vocês. Eu amo ler Clarice. Ela fala da vida, ela fala de contextos, coisas simples da vida na mão da Clarice vira coisas sensacionais e o mundo fica totalmente diferente na visão dela. Então eu adoro ler tudo que ela escreve. O próximo livro foi Atmosfera. Eu adoro essa autora, como eu falei. Esse livro mexeu muito comigo em contexto de como a gente pode correr atrás dos nossos sonhos, como nossos sonhos podem se tornar possíveis, por mais difíceis e por mais que a caminhada seja cheia de pedras, a gente tem que persistir no nosso sonho, sabe? Então esse livro mexeu muito comigo e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, comentar e também se inscrever aqui no canal. Coloca aqui nos comentários qual foi a sua melhor leitura desse ano e qual foi a pior.